Bom, é sempre mais fácil assistir a um vídeo com instruções sobre como entender um projeto, né, de código-fonte do que simplesmente lendo as instruções e tentando configurar um ambiente de desenvolvimento. O que você vê aqui é o link que eu te enviei, tá? Vai abrir aí na página do Bitbucket um repositório. O README é bem objetivo, tá? Então, seguindo todos os passos aí, todos os steps, você consegue colocar esse RESTful API, esse back-end no ar, junto com um front-end feito em AngularJS. Front-end é bastante simples, tá? Não é meu forte a parte de front-end. Eu prefiro mais e tenho mais experiência com a parte de back-end, e é nisso que eu me concentro nesse projeto aqui. O projeto é bastante simples. Basicamente é um banco de dados de filmes e seriados que eu assisto. Eu, durante muito tempo, eu conduzi um podcast de cinema, então comecei a ter aí uma pilha de DVDs gravados, né? E aí ficou difícil gerenciar, e aí uma coisa leva a outra. E o melhor dos dois mundos é isso, né? Fiz um projetinho que serve para eu me introduzir aí para as minhas entrevistas e para apresentar meu trabalho, e ao mesmo tempo é algo prático e útil que eu posso usar no meu dia a dia para gerenciar essa minha coleção. Como eu disse, então, seguindo aqui os passos, você consegue colocar esse back-end no ar, consegue acessar via browser o front-end, né? E o que eu vou fazer aqui, então, é executar os passos, né, passo a passo, efetivamente. Então, aqui, primeiro passo, a gente instala. Bom, o primeiro passo na verdade, fazer o download do código-fonte, né? A melhor forma de fazer isso é você fazer um git clone, né? Eu sugiro se organizar aqui para criar um diretório para isso, criar um source aqui, e aqui a gente consegue dar um comando git clone. Efetivamente aqui o nome é um pouquinho difícil, né? Concordo. Aqui, baixando diretamente a branch master, né? Eu fiz um merge recentemente. Eu, na verdade, tinha muitas coisas que estavam só commitadas aqui localmente na minha máquina, mas eu não havia dado um push. E acabei dando um push aqui hoje à tarde. Eu vou até dar uma acelerada no vídeo para poupar essa parte, aí, inclusive nos próximos scripts também, que tem instalação de componentes de sistema, tá? Bom, feito o download, né? Então, aqui dentro de Movies, vamos já mover aqui para dentro da pasta. Tem todos os componentes aqui. Muita coisa é feita a partir de Bash Script, por um motivo muito simples, muito direto, tá? Eu gosto muito de unir ambos os ambientes, né? O que acontece na máquina do desenvolvedor e o que vai acontecer num ambiente de Continuous Integration. Então, os próprios passos, os próprios scripts que existem aqui, eles podem ser e devem, né, ser aproveitados aí para numa etapa de build, né? Como é Python, na verdade não existe um build, né? Não é gerado nenhum binário, mas a plataforma de Continuous Integration, Jenkins, TeamCity, você pode utilizar esses passos para executar coisas que
normalmente são executados em fase de continuous integration. Por exemplo, testes unitários, né, é um bom exemplo. Bom, sem mais delongas aqui, o que a gente pode fazer aqui é o seguinte. De novo, né, estou só seguindo os passos que eu já descrevo no readme do repositório, tá? Então aqui a gente pode dar um comando aqui. Install Ubuntu Dependencies. Vamos dar um comando sudo aqui. Essencialmente ele vai instalar aqui, tá, Python 3.4, que é a versão, na verdade aqui para o Ubuntu é 3.6, tá? Vai instalar as bibliotecas de acesso ao MySQL. Não é na verdade necessário, né? Até poderia atualizar esse script para remover isso, porque você pode utilizar, deve utilizar um container Docker, né? E aí roda as bibliotecas de MySQL dentro de um container, né, isolando o ambiente. Obviamente aqui também nesse script eu estou instalando o próprio Docker. Bom, terminada a instalação aqui, inclusive, do próprio Docker, né? Segundo passo, segundo lá o README, né? É você instalar um apoio aqui que seria, conforme eu disse, né? Instalar um MySQL rodando como um container, né? Aqui nesse caso nós vamos rodar o container e criar um volume local na máquina para, obviamente, guardar os dados do banco de dados permanentemente, ou seja, quando você para ou reinicia o container, né, o estado do banco de dados MySQL ele permanece. Nessa primeira fase, nessa primeira rodada desse container, aqui na primeira execução desse container, a gente vai criar, inicializar o MySQL e fornecendo a senha de root para ele, tá? Bom, subimos então o container rodando MySQL, né? Bastante grande aqui. Com quase 400 megabytes. E o container já rodando. O segundo passo é executar aí um script, tá, que vai povoar com dados a base de dados, tá? Tem duas opções conforme a própria descrição do repositório indica, né? Você pode optar por gravar apenas alguns poucos dados para fazer a execução de testes, tal, mas se quiser, que inclusive é essa opção que eu estou executando aqui, você pode importar toda a base. A base de dados ela é bastante grande, tem quase acho que 7 megabytes de arquivo texto. E dá inclusive para fornecer uma forma de executar testes de estresse. Aqui ele aproveitou e criou toda a base de dados, né, referente ao projeto e também os usuários. Próximo passo é instalar todos os pacotes pip, inclusive do próprio Django, né, que é o nosso framework de desenvolvimento para esse projeto do back-end, utilizando que é a RESTful API.
Aqui a gente utiliza Virtual Environments, tá? Para não contaminar a instalação original do Python dentro dessa máquina. Inclusive é uma boa prática, né? Para você poder suportar várias aplicações e versões de uma mesma aplicação utilizando esse pacote, essa tecnologia. Pronto, instalo todos os pacotes. Agora apenas uma correção, tá? A instrução prévia que eu executei foi apenas para criar a estrutura da base de dados com as tabelas e tudo, tá? Agora com esse comando aqui é que efetivamente a gente vai fazer a importação do dump da base de dados de volta para essa instância nova do Docker do MySQL. Demora um pouquinho, porque como eu disse é quase 7 megabytes aqui de arquivo texto, pronto. E essencialmente é isso. Após nós findamos aqui o passo 2, né? Após a execução correta do passo 2, até o passo 2, você tem um ambiente de desenvolvimento já preparado com todas essas dependências instaladas e configuradas, tá? O que a gente vai fazer aqui é rodar, por exemplo, algumas coisas que são básicas em engenharia de software, que é, número 1, a execução de testes unitários com cobertura de testes, né? E número 2 é checar a qualidade do código. O Python e o Django eles têm já uma coisa nativa de checagem de código, de qualidade de código, né? que é o pacote pip chamado PyLint. E é bastante simples de executar, mas em primeiro lugar a gente vai executar aqui os testes unitários. Mudamos aqui para esse diretório e executamos simplesmente esse comando coverage run manage test traço V2. Opa, algum probleminha aqui. Bom, o probleminha aqui é o seguinte: quando você faz a leitura e execução a partir do terminal dentro do PyCharm, minha ferramenta preferencial, tá, para trabalhar com Python e com Django, ele normalmente, quando você configura o projeto, você abre o projeto, ele pede para identificar qual versão do Python, e nesse caso eu já havia criado aqui dentro do próprio PyCharm uma virtualização do environment, então ele já automaticamente identifica a configuração. O que nós precisamos fazer aqui é exatamente isso daqui. Já temos ali o ponto .venv, tá? Vamos mudar para esse diretório. E aqui a gente dá um source bin activate, simples assim. Pronto, aparece aqui então a indicação de que estamos utilizando essa instalação configurada do Python 3.6 para esse projeto. Então, finalmente podemos voltar a executar a parte de cobertura de testes e os testes unitários. Voltando ao diretório, né? Agora sim ele consegue identificar esse pacote pip. É bastante interessante desse framework que eu particularmente gosto, que é o seguinte: você consegue configurar uma base de dados à parte, tá, para a execução de todos os testes. Dessa forma você não contamina nenhum ambiente. Isso é particularmente interessante se você executa isso dentro de um ambiente de Continuous Integration também, ou dentro de um ambiente que já exista uma instalação, um database já de homologação, por exemplo. Você pode executar paralelamente, usando o mesmo ambiente, usando a mesma máquina.
Aqui, finalmente, então, o passo 2 é verificação da qualidade de código, tá? A nota não é muito boa, tá? Pelo seguinte, muito do framework do Django, ele gera muito código autogerado, né? E infelizmente esse gerador de código ele não segue nenhuma qualidade de código, por exemplo, indentação ou docstrings de classes e funções. Então esse é o motivo da nota ser baixa, né? Tive ali 4.9 de um valor total de 10. Feito isso, a gente pode já inclusive ver, né, o back-end e o front-end, tá? O front-end, vocês vão me desculpar, né? De novo, não é meu forte. Front-end é design, é UI, enfim. E é um AngularJS bastante simples. Me precipitei um pouquinho. Na verdade, agora a gente tem que voltar aqui. A gente tem que subir o servidor, né? Ele é um serviço que é executado, como se fosse um web server. Então aqui a gente executa. Pronto, aqui nesse ponto ele está executando e tem o back-end em pé. Na própria descrição tem isso, tá? A senha de acesso é bastante simples. Burnt DVDs, simples assim. Esse é o front-end, tá? Paginado. E obviamente tem uma integração, tem um consumo do back-end, da API dentro do próprio front-end, dentro do HTML, etc. A outra parte é a administração do back-end. Você consegue inclusive criar aí os objetos dos seus models, tá? No caso dos meus filmes aqui, eu tenho os meus DVDs. Obviamente um DVD pode conter mais de um filme ou um episódio de uma série. E os pinos são realmente aqueles pinos que, quando a gente compra a mídia virgem, né, você tem pinos de 25, de 50 DVDs, etc. Então é uma forma de eu me organizar e guardando, gravando e guardando o que eu tenho acumulado. Essa é então a parte de administração do site, do back-end, tá? O back-end em si, a API. Essa é uma coisa interessante do framework, né, do Django, é que ele te dá toda uma apresentação, né, um front-end do back-end já pronto, né? Então aqui, né, na raiz ele te mostra quais são as opções de API que existem, né? Então aqui tem atores, legendas, gêneros, os pinos, os DVDs e finalmente os filmes. Por exemplo, os gêneros estão aqui. Os filmes estão aqui. E assim por diante. O arquivo, então, mais importante é o de configurações, tá? Que é o Settings. Basicamente, todo o framework, todo o back-end, ele é configurado aqui, ok? Então, por exemplo, a indicação de onde são coletados o diretório, onde estão os arquivos, os fontes. Isso aqui tem bastante a chave de acesso, tá? É bastante interessante comentar também o código dizendo quais são os pontos-chave
para se alterar nos settings para quando você começa a pensar a sair de um ambiente de desenvolvimento, né, para ir para um ambiente de homologação e produção. Então, basicamente, é esse key, né, desabilitar debugging. Isso aqui também é bastante interessante. Ele tem um mecanismo que ele habilita quais são as origens, né, de onde você pode acessar esse web server, né, esse back-end. Isso aqui é bastante interessante se você começa a pensar numa parte de deploy, né, por exemplo, colocar isso rodando como Docker dentro de uma máquina virtual dentro da Amazon, por exemplo. As aplicações são partes do framework que você consegue adicionar, tá? Consegue configurar, customizar. Tem a parte do framework que aparece aqui. Tem a parte de filtros também, bastante interessante. Você consegue customizar dessa forma. Os filtros que aparecem aqui, eles são configuráveis através dessa install apps, tá? E eles vão aparecer da seguinte forma. Não, dentro de servidores são, acho que dentro das views também não. Sim, dentro da própria API, né, da classe de API, você consegue definir aqui, por exemplo, quais são os filtros, para que tipos de campo, por exemplo, para o objeto filme, né, você pode filtrar o nome, contém, exato, ou começa com, ou termina com. Bastante simples, assim, direto de configurar. O que é bastante interessante também é que, sendo um framework, ele te gera automaticamente muitas das funções, mas como qualquer linguagem orientada a objetos, você consegue dar um override nas funções e customizá-las, né? Por exemplo, aqui, quando eu tive alguns problemas no caso de voltar, por exemplo, dados duplicados, né? Dado o fato de ser um banco de dados relacional, então, na forma como ele gera automaticamente os models, né? Ele acaba gerando duplicatas. Então, você tem essa forma de dentro do framework, você dá um override nas funções e corrigir ou customizar esse tipo de funcionalidade. Uma última nota bastante importante, eu mostrei aqui que o MySQL, né, a base de dados do back-end, ela roda dentro de um Docker. Mas a aplicação em si, né, o back-end e o próprio front-end, eles também devem rodar dentro de um Docker, né, e existe inclusive suporte aqui dentro desse projeto. Existe também um suporte de Continuous Integration dentro do próprio repositório de código-fonte, né? Aqui dentro do Bitbucket, eu estou logado, então a gente consegue ver. Tem a parte de builds também. Então, basicamente, é feita a partir de um webhook com o próprio site do Docker. A gente consegue mostrar aqui os webhooks. A gente consegue ver aqui, inclusive, do Docker Cloud, no Docker Hub. Esse webhook vai informar. Existe um builder dentro do Docker Hub, né, obviamente, que constrói as imagens e é o repositório de binários Docker, né? A gente consegue armazenar esse carinha, essa nossa solução, esse nosso projeto lá dentro do próprio site do Docker. Dentro então do site do Docker, nós conseguimos visualizar aqui a parte dos builds, a íntegra dos builds, né? Por exemplo, aqui, quais são as tags e os builds. O último foi recente, né? Conforme eu comentei, quando eu fiz o push, ele acabou disparando aqui um build, né? Nós devemos e podemos também, em tempo de desenvolvimento, fazer esse processo, né? A construção, o build da imagem Docker de uma forma manual, né? Executando o comando aqui, ó.
processo aqui vai ser bastante rápido, porque eu já havia feito o build anteriormente. Como eu disse, né, já havia sido executado anteriormente. Aí você vê todos os layers dessa imagem Docker aqui já identificadas, né, e os passos usando o cache do próprio Docker.